Ok, então eu vou fazer a prece de início, tá bom? Amado Mestre Jesus, com muita alegria, mais uma vez nos reunimos em seu nome e em nome de Deus, cada um de nós em nossos lares, mas com certeza tendo a companhia junto de nós de espíritos queridos e amigos, trabalhadores do nosso cantinho, que nos assistem sempre. Pedimos a eles que nos visitem, então, nos envolvam em suas vibrações de muito amor e que possam nos intuir e nos auxiliar para um melhor entendimento de tudo aquilo que vamos ler e comentar. Pedimos também que ampare a todos os companheiros e companheiras que ainda estão por entrar no nosso estudo e aqueles que não puderem, que sejam também visitados pelos bons espíritos e receber o amparo desses irmãos. Então, deixamos a nossa prece para iniciar e que ela seja transformada em bênçãos de luz, amor e paz em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Então, nós estamos lendo, né, o livro No Mundo Maior, estamos no capítulo 8, e ele vai, então, né, de tratar de assuntos muito, muito, muito importantes, que até a gente tinha feito, né, comentários, né, que a gente pensava de um jeito e aí a, a resposta, né, da espiritualidade vem de outro jeito, né? Então, nós temos que fazer a nossa leitura agora desse capítulo no que a gente chama de miudinho, né? Então, eu queria saber se a Elisete chegou ou não. Ela avisou que não vai participar, que está Não. viajando. Uhum. Ah, mas a Keila está aí. Será que a Keila pode ler para nós? Boa noite, Oi. E aí, quer ler? tudo bem? Posso sim. Caso a internet fale, vocês vão me falando, tá bom? Por favor. Tá bom. Então, olha, pode começar, é o capítulo 8, tá bom? E Tá. eu vou te Do início, né? interrompendo no meio do caminho, do início, isso. Ok. Então vamos lá. No Santuário da Alma. Noite fechada. Calderaro e eu penetramos casa confortável e nobre, onde o instrutor, segundo prometera, me proporcionaria alguns esclarecimentos novos com referência aos desequilíbrios da alma. Não é caso tão grave quanto aquele do paralítico que visitamos, adiantou o prestimoso orientador. Trata-se, a bem dizer, de questão quase vencida. Há muito tempo assisto Marcelo com fluidos reconfortantes e a sua situação é de triunfo integral. Dócil a nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. Vimos ontem um caso de, de destrambelho total dos elementos perispiríticos, com a consequência
consequente desagregação do sistema nervoso em doloroso quadro que só o tempo corrigirá. Aqui, entretanto, a paisagem é outra. O problema de perturbação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas. A paz regressou ao tabernáculo orgânico, mas perseveram ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptoides, as ações reflexas da alma, que emergem de vasto e intrincado túnel de sombras que o tornam, em definitivo, ao império da luz. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea, desculpa. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Após atravessar o pórtico, Não, dá uma paradinha aí. tá bom. Muito bem. Então, o Calderaro faz uma análise comparativa entre o que nós vamos ver neste capítulo, que é, segundo ele, um caso de triunfo total, né? De uma maneira que o equilíbrio está, vamos dizer assim, de volta ao espírito, né? Que, de uma certa maneira, né, já está praticamente vencido pela forma como o tal do Marcelo, né, que é um espírito que também, né, cometeu graves crimes no passado, mas agora ele já está, né, reencarnado numa família adequada, né, e que se organizou. E, portanto, né, os fenômenos que ocorriam com ele praticamente cessaram. Enquanto, no outro caso, né, o sofrimento imposto pelos algozes ao espírito que havia cometido todos os desatinos, né, até mesmo por consentimento mental, porque ele se sentia culpado, né, ele ficou praticamente com um desequilíbrio total do perispírito, tanto que ele reencarna, né, numa situação de quase, né, com feições de símio, né, de um primata, né, de um macaco, e isso é realmente um caso do perispírito ter sofrido, né, uma ação destruidora muito grande, que não é o caso deste outro, né? Então, ele chama de destrambelho total, no caso do. Eu esqueci o nome do paciente, né, no outro capítulo, né, no capítulo 7, e agora esse Marcelo. Ele tem. Só que aí ele coloca, né, que há ainda os resquícios que se manifestam por crises, né, de epilepsia, são fenômenos epileptoides, como ele chama, né? E, e isso, né, são resquícios, ele coloca resquícios da alma, né, do espírito, que ainda se mantém muitas e muitas vezes quando avivam qualquer coisa que o leve a pensar no passado, ele acaba tendo uma crise epilética.
E é muito interessante, porque, como a gente vinha dizendo, né, era muito comum no meio espírita dizer o seguinte: a epilepsia basicamente é um espírito que está lá fazendo o outro sofrer, e aí eles entram em luta. Isso daí eu ouvia muito na minha família, e dentro das casas espíritas que eu frequentava lá em Marília ainda, né? E depois em outras casas espíritas que eu frequentei em São Carlos, quando estudei lá. Então, de considerar, né, a epilepsia, o problema, como sendo um problema de ordem espiritual. Existe o problema de ordem espiritual? Existe, não temos a menor dúvida, mas nem toda crise de epilepsia é causada por isso. E mais ainda, pode nem ter o espírito junto da pessoa, que é o caso que nós vamos ver neste capítulo, né? Então, ele vai apontando também um outro aspecto importante. Ora, como demorou, e foi ao longo de muitos anos, né, que os desatinos, né, foram cometidos, e, portanto, aos poucos o espírito foi, né, ficando cada vez mais doente, né, quando ele vai buscar agora a sua, né, recuperação espiritual, vamos dizer assim, né, sua regeneração, sua volta para o possível crescimento espiritual, vai demandar tempo, né? E, portanto, não é um processo imediato. Não basta falar assim, estou arrependido e pronto, né? Você vai ter que trabalhar bastante para mostrar que esse arrependimento gerou frutos efetivos na sua alma, né? No seu espírito. É muito interessante e eu queria, então, chamar, né, a atenção de vocês para esses aspectos. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Muito bem, então vamos em frente. Após atravessar o pórtico, dirigimo-nos, devidamente autorizados, ao interior, onde agradavelmente me surpreendeu encantadora cena de piedade doméstica. Um cavaleiro, uma senhora e um rapaz achavam-se imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de grande número de amigos do nosso plano. Fomos recebidos amorosamente. Convidou-me o orientador a colaborar nos trabalhos em curso, uma vez que, com a valiosa cooperação daqueles 3 companheiros encarnados, se prestavam o irmão, recém-libertos, da crosta reais auxílios, de modalidades várias. Digna de Para um registro. pouco, Tá. para um pouquinho. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que acontecia ali. O evangelho, né, no lar, É o Evangelho no lar. eu acredito que sim. O que mais? Fala, Renato. Só que você está sem som. Não, eu também percebi como sendo evangelho no lar. Na, na, Só. não, eles estavam preparados para aquilo, não era simplesmente uma leitura do evangelho, aparentemente. Havia toda uma cumplicidade entre eles, a própria espiritualidade lá. Mas acho que não era nem ritual assim, não. Para mim é evangelho no lar mesmo. O que você enxergou, Eduardo? Eu quero saber da Ivone. O que a Ivone viu na descrição? Eu sei que a Ivone está aí.
Oi, Edu, eu tô sim, mas eu tô no trânsito, então fica difícil, Ah, tá bom, tá bom? tá, tranquilo. Então, gente, veja, eles viram uma encantadora cena de piedade doméstica, né? Um cavalheiro, uma senhora e um rapaz achavam-se imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de grande número de amigos de nosso plano. Primeiro que é interessante chamar a atenção, né, para o fato deles terem sido devidamente autorizados a entrar na casa. Veja que é muito importante a gente perceber pequenos detalhes. A espiritualidade superior trabalha com aqueles que querem a sua presença e a sua companhia. E nos protege, né? Protege o nosso lar, se nós mantemos com a espiritualidade superior através das nossas ações no bem, né? Eles nos amparam, estão ali defendendo o nosso lar. E qualquer espírito que queira entrar precisa ter autorização da equipe de espíritos que protege o lar. Esse é o primeiro ponto, né? Quando quem leu o livro, acho que é o Missionários da Luz, né? Em que no início do livro eles participam de uma reunião mediúnica que tinha 5 médiums diferentes, e um deles era chegado às questões do sexo e tal, e ele sai do trabalho mediúnico, está indo embora para casa, e ele encontra 2 espíritos que estavam esperando ele para ele ir, né, para a farra, vamos dizer assim, né, e ele acaba indo para casa e os espíritos são obrigados a ficar de fora, porque a defesa espiritual da casa, feita pela esposa do rapaz, né, impede aqueles espíritos de entrarem na casa, né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção. Então, ele fala, ele convida, né, o orientador convida o André, né, a colaborar nos trabalhos em curso, de vez que, com a valiosa cooperação daqueles 3 companheiros encarnados, se prestavam a irmãos recém-libertos da, da crosta reais auxílios de modalidades várias. Na minha opinião, eles acabaram recebendo espíritos ali. Eu acho que teve ali uma reunião mediúnica. Olhando desse lado, dá a impressão mesmo, se eles prestaram, a não ser que eles tenham prestado auxílio só com a própria vibração. Pois é. Então Poderia vibração, né? vou contar uma coisa para vocês. Era muito comum nas casas, antigamente, de você ter os trabalhos mediúnicos, reuniões mediúnicas dentro de casa, né? Essa era uma coisa muito comum. Quando eu fui para Londres, eu me encontrei com o pessoal que tinha fundado lá o Allan Kardec Study Group, né? O grupo de estudos Allan Kardec. E tem uma comunidade brasileira muito grande em Londres, era um monte de gente. E eu morava numa casa de estudantes, assim, que tinha uma sala em que eu e a Sônia ainda não tínhamos a Clarissa, né? Mas eu e a Sônia tínhamos um sofá, uma mesinha, tal,
tinha um quarto que separava, ou seja, dava para você reunir pessoas. E aí a gente começou a reunir pessoas dentro de casa para fazer o evangelho no lar. Então, no meu horário de evangelho no lar, eu comecei a receber um monte de gente. E, né, o pessoal do grupo, assim, quase que informalmente, começou a dar passe lá no, né, durante o nosso evangelho no lar. Né? E aquele negócio foi andando assim por um mês, mais ou menos. E aí eu liguei para minha família aqui em São Paulo, né? Falei assim, pai, eu não estou conseguindo dormir, está acontecendo um monte de coisas, eu e a Sônia acordamos mal e tudo. Ele falou assim, o que está acontecendo aí? Não, nós estamos fazendo o evangelho no lar, e aí vem as pessoas e tudo. Você não está no centro espírita, meu pai gritando do lado de cá, né? Você não pode transformar sua casa num centro espírita. Isso não é possível. Você não tem estrutura suficiente para montar um trabalho desse dentro da sua casa. Você está cheio de espírito aí, nós vamos ter que arrumar um jeito de trabalhar com você. Você está com problemas aí. Né? E aí eu tive que parar, realmente, eu passei a fazer o Evangelho no Lar, só eu e a Sônia. Passamos um mês fazendo Evangelho no Lar todos os dias para poder melhorar as coisas. Eu só estou querendo dizer que, normalmente, era muito comum esse tipo de coisa. Eu lembro dos evangelhos no lar na casa do meu pai, começava às 6 da tarde e ia até às 8 da noite. E a gente tinha um monte de gente que participava do evangelho no lar. Né? Só não dava passe, mas vinha um espírita, muitas vezes, para falar com a gente, conversar e tudo. Era a coisa mais comum do mundo. Né? Então, eu acho aqui, pela descrição que é feita, né, que eles estavam fazendo ali uma reunião mediúnica. Inclusive porque, na sequência, se fala das atividades mediúnicas do rapaz. Né? Então, era isso que eu queria perguntar, se vocês tinham visto este tipo de ação. Né? Também. Foi por isso que eu fiz a pergunta. Muito bem. Então tá. Ninguém vai falar nada, né? Então, vamos em frente. Digna, Espera um pouquinho. tá bom. Ah, tá bom. Parecia que eu tinha perdido conexão. Vai lá. Digna de registro era a respeitável beleza daquela reduzida assembleia, consagrada ao bem e à iluminação do espírito. Admirando a harmonia daqueles três corações unidos nos mesmos nobres pensamentos e propósitos, e que miríficos fios de luz entrelaçavam, o assistente amigo comentou com a oportunidade. A família é uma reunião espiritual no tempo, e por isso mesmo o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente na terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza das suas possibilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno, são de esperar maravilhosas edificações. Compreendi que o instrutor estimaria prestar-me outros esclarecimentos, ampliando
a santificante concepção da família. Contudo, o serviço urgente não nos permitia mais longa palestra. O trabalho de socorro aos irmãos sofredores prosseguiu ativo em nosso lado. Terminado o concurso do trio familiar, com expressiva e comovedora oração, começou a retirada dos companheiros de nossa esfera, enquanto os amigos encarnados entraram em carinhosa conversação. O cavalheiro, com o sorriso feliz do trabalhador... Espera um pouquinho. Tá. Vocês viram, então, o quanto, se fosse somente uma reunião de evangelho no lar, inclusive porque nós temos que ter uma diferença grande, importante aqui. Este livro foi escrito lá na década de 1940. Não tínhamos trocentos mil centros espíritas, e nos centros espíritas você tinha diversos tipos de trabalho, né? Mas não era todo mundo que se deslocava para os centros espíritas, para os trabalhos mediúnicos. Então, aqui, dado que ele tece comentários sobre uma família ser um grupo espiritual, né? Ou seja, você tem um grupo de pessoas ou de espíritos, né? Que, vamos dizer assim, se consagram ao longo do tempo a um progresso mútuo, contínuo, né? Então, é um grupamento ao longo do tempo, a família. Podem aparecer outros espíritos entrando nessa família? Pode, é a coisa mais normal do mundo, não tem problema. Mas, geralmente, o núcleo familiar mais básico, ele se constitui de espíritos, né, que estão ligados entre si por muitas e muitas reencarnações. E ele fala assim, vez ou outra, um se desgarra, perde aquela sintonia imediata, mas não deixou de fazer parte daquele grupo, né? Então, a gente nota aqui, pela descrição, né, que houve, muito provavelmente, manifestação mediúnica de espíritos necessitados. Um grande grupo de espíritos foi atendido e foi levado, desculpem, e foi levado para espaços, né, específicos no plano espiritual, para que o ambiente doméstico ficasse limpo, né, depois do trabalho que foi realizado. Então, ele fala, pelo grande número, né, é muito importante a gente perceber, prestar atenção nisso. Ele está falando de um monte de espíritos que foi atendido, né? O trabalho de socorro a irmãos sofredores prosseguiu ativo em nosso lado. Por quê? Porque já tinham sido atendidos, né? Então, muito bem. Comentários? Eu quero ainda enfatizar, né, um aspecto importante para todo mundo. Exatamente porque a grande maioria dos trabalhadores espíritas não tem, dentro do lar, condição de, vamos dizer assim, desenvolver um trabalho mediúnico sério e sem deixar no ambiente doméstico algum tipo de perturbação, é que a gente recomenda sempre que todo trabalho mediúnico ocorra
no centro espírita frequentado pelos membros daquela família, né? Agora, quer dizer que nunca pode haver comunicação lá? Não, não é isso. Pode até acontecer, mas não o desenvolvimento de um trabalho mediúnico. Por quê? Porque ele demanda, né, muita coisa. Veja, no ambiente doméstico, alguém faz alguma coisa que o outro não gostou, você reclama, você discute, você briga, né? Portanto, nós não temos aquela vigilância que você precisa ter para que, né, um trabalho mediúnico sério tenha frutos bons. É preciso que haja harmonização entre os membros e haja harmonização de sentimentos e pensamentos dos espíritos trabalhadores. Senão é complicado. Era possível fazer aqui? Sim. Na minha opinião, aqui foi trabalho mediúnico, que a gente recomenda. Não façam trabalhos mediúnicos em seus lares. Façam lá no nosso cantinho, participem do nosso cantinho. Ou de outro centro espírita que vocês estejam frequentando, óbvio. Natural isso. Comentários? Eduardo, é isso mesmo. Mais para essa época, você colocou, não era bem comum, inclusive, né? Porque o pessoal não se deslocava. E quando você falou que pode haver uma manifestação num evangelho no lar, até pela psicografia, às vezes pela psicofonia, mas você vai ter a manifestação de algum amigo espiritual, parente, sei lá, alguma coisa assim. O grande problema é quando você assume a responsabilidade de trabalhar com espíritos necessitados, que aí realmente você não vai fazer uma cirurgia no cara na sua vida, você vai fazer um centro cirúrgico. É mais ou menos a comparação que a gente tem que fazer. Certo. Fala, Alexandre. Você sabe, eu estava lembrando aqui, eu acho que foi Emmanuel, vocês me corrijam, ou Emmanuel ou André Luiz, que explicou, não é, que os núcleos familiares, na sua grande maioria, não é, são núcleos de reencontro, de acerto, não é? Então, se minha opinião, essa é a opinião do Alexandre, muito difícil, não é, você fazer qualquer tipo de trabalho em um núcleo aonde, não é, a divergência, os pontos de vista, naturalmente, não é, vão vão se conflitar, não é? Então, meu entendimento, por aquilo que eu já li, pelo que eu já estudei, que nos núcleos familiares, né, existe naturalmente, não é, um desequilíbrio, não é? Esse é meu entendimento do Alexandre, tá? Então, assim, para mim, Alexandre, se for fazer alguma coisa, vai para a casa espírita onde você se sente bem, num ambiente organizado, num ambiente estruturado, onde a disciplina, a rotina, não é? Aí há uma forma correta de fazer. A gente estuda tanto isso lá no estudo sobre mediunidade, né? A gente viu o Kardec explicando, não é? Tem direitinho como é que a gente faz. Não é? Então, assim, essa é a minha opinião, tá? Eu queria dividir com vocês, porque eu me lembrei, quando vocês estavam falando, não é? Acho que foi Emmanuel que explicou, né? Dessa coisa dos núcleos familiares, na grande maioria são reencontros e reacertos, né? Era isso. Certo, Alexandre. E era isso mesmo. Essa é a ideia, ok? Mas é importante a gente reconhecer, né, que muitas vezes os livros acabam sendo datados, né? Ou seja, na época, isso aqui era muito comum. Aliás, eu vou ainda além, sabe, Alexandre? Na década de 70, no Brasil, né, ainda tinha muita gente que fazia trabalho mediúnico em casa.
Se você pegar, por exemplo, a casa do seu Fausto, né, quando eles falam dos primórdios do nosso cantinho, era lá no fundo da casa dele. Eu fui lá, Dudu. E muitas casas espíritas nasceram dentro de casas particulares. Isso, o nosso cantinho foi Os isso. cantinhos, o peregrinos nasceram no quintal da casa da missa, então era natural. Eu generalizei, não é, gente? Sim, Não, Claro que... é isso mesmo. A gente tem que evitar. Você está correto. Não se recomenda, mas acontecia. Eu só estou dizendo assim, do alto dos meus 69 anos, nascido dentro de uma família espírita grande, né, 12 irmãos, né, sendo 2 adotivos, praticamente todos com mediunidade, cara, não tinha o que fazer. Às vezes a gente, vamos reunir de prece aqui, gente, vinha todo mundo para a sala, certo? Vamos rezar para poder ajudar aí o sujeito que estava totalmente destrambelhado com a ação do Espírito sobre ele. Era uma coisa muito comum. Né? Eu só estou comentando que é lógico que, para nós, o mais importante, né, era poder fazer o trabalho no centro espírita. Mas nós não estávamos frequentando, na época, o centro espírita. Não tínhamos como fazer isso. A coisa tinha que acontecer dentro de casa. E acontecia. O importante era assim, o meu pai tinha uma experiência muito grande, né? E num determinado momento, depois de um evangelho no lar, ele falou, não termina ainda. Aí veio o mentor espiritual dele, que era o pai Joaquim, Preto Velho. E ele falou assim, olha, nós vamos começar um trabalho muito grande, é importante todo mundo se preparar, parará. E aí aconteceu, porque tinha que desenvolver, nós estávamos com todos os irmãos já na faixa de desenvolvimento de mediunidade, quando nós saímos de Marília e fomos para São Paulo, certo? E a mediunidade ia ser desenvolvida, e nós não estávamos frequentando centros espíritas que a gente tinha confiança de que dava para fazer, trabalho e tal. Então, aos poucos, foi tendo o desenvolvimento mediúnico dentro da minha casa, certo? Até que nós passamos a frequentar um centro espírita e depois meu pai e outros criaram um centro espírita e aí a coisa melhorou e saiu de dentro de casa para fazer a coisa. Isso daí era a coisa mais comum. Se o Faustinho tivesse aqui hoje, ele ia começar a contar do pai dele, da mãe, das coisas que aconteciam na casa deles. Você entendeu? Era a coisa mais comum. E é por isso que eu só estava querendo chamar a atenção que, para mim, aqui, né, eles estavam fazendo, sim, um trabalho mediúnico ali. E isso não era errado. Pelo próprio Kardec, o Kardec falava, quando você não tinha um grupo grande, ele fazia grupos pequenos. Seriam os grupos de centros espíritas. Só que, na Europa como um todo, a coisa mais difícil é você... Eu imagino se você consegue construir um prédio como a gente construiu do nosso cantinho ali. Isso não existe na Europa, certo? Você, se vai fazer uma coisa, você acaba fazendo numa sala alugada, que você faz daquela sala um lugar por 2 ou 3 reuniões semanais, e você paga por aquele espaço, tudo. Era uma coisa muito comum, é uma coisa muito comum lá na Europa, na Inglaterra, com certeza, porque eu vivi isso lá. Então, o pessoal se reunia na casa das pessoas. E aí,
realmente você tem esses problemas muito mais sérios que são devidos ao espaço familiar, né, ser um espaço muito mais propenso a acertos entre espíritos que devem uns aos outros, né? Os laços do passado muitas vezes acabam falando mais forte numa direção contrária da harmonia, ou seja, para a desarmonia, né? E isso traz, né, se você tiver um ambiente de trabalho, de atendimento a espíritos e assim por diante, num ambiente desses, cara, o trabalho da equipe espiritual para manter o ambiente livre de miasmas, né, de deletérios, né, de coisas, é muito intenso, é muito grande. Mas eles faziam isso. Eles tinham muitos trabalhos que eram dessa forma. Graças a Deus, aos poucos, né, os centros espíritas foram desenvolvendo, foram recebendo, vamos dizer assim, informações de como que seria melhor organizar, aí você tem aqueles grupos que trabalham com o ordenamento da mediunidade para o desenvolvimento da mediunidade, né, com material próprio, chamando a atenção, olha, vamos fazer isso numa casa espírita, vamos fazer isso sempre em tal dia, tal hora, e assim por diante. Então, eu sei que você vivenciou isso, e eu sei que outros aqui também vivenciaram. Se você perguntar da Ivone, você vai ver isso, né? Também isso acontecia no grupo familiar dela. Então, nós, mais velhão, a gente acaba tendo essas experiências, a gente acabou tendo essas experiências ali, sabe? Mas nem por isso era um problema tão grave assim, que os espíritos davam um jeito de auxiliar, né? Era um trabalho muito mais complicado, porque se você tem uma casa espírita organizada, em que ali se mantém todo um grupo de espíritos trabalhando, fazendo a defesa espiritual do grupo, parará, muito mais fácil você desenvolver a mediunidade, né? De maneira segura, tranquila, né? Esse é o ponto. Desculpa aí, falei demais, gente. Mil perdões. Vamos então em frente? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então vamos lá, Keila. O cavalheiro, com o sorriso feliz do trabalhador que bem cumpriu o dever, dirigiu-se aos circunstantes em voz alta. Graças a Deus, tudo normal. Encarando o rapaz com imensa ternura paternal, indagou: E você, Marcelo, continua bem? Oh, sem dúvida, respondeu o interpelado alegre. Estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões das quintas-feiras. Viu? É, tem voltado os ataques noturnos? Não. À proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor, que me esforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que, desinteressando-me da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Nessas fases nocivas, desperto alta noite com os membros cansados e doloridos, e assaltam-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido.
Isso, dá uma paradinha, né? Então, embora não fique claro, completamente claro aqui, né? Ele, junto com os pais, nas quintas-feiras, ele deve estar participando da parte mediúnica também, né? Porque ele tenta colocar em prática os ensinamentos recebidos, né? E ele fala que conforme ele se esforça, né, na, na vontade, nas lições de aprendizado, né, e colocar em prática as lições recebidas, né, ele fala que se reforça intimamente, né, ele se reforça intimamente, recuperando a saúde que ele havia perdido. Mas, se ele fica desinteressado, né, da edificação espiritual, voltam para ele todos os sintomas, inclusive tendo, né, convulsões noturnas. Muito provavelmente porque, com o espírito liberto do corpo físico, né, ele tem a percepção do plano espiritual. Ah, como médium ele já não poderia ter? Tem. Como médium, sim, né? Mas, liberto do corpo físico, ele é um espírito livre. Sendo um espírito livre, ele vai aonde o pensamento dele estiver. Se não estiver vinculado às falanges do bem, às correntes do bem, e aí é porque ele se desinteressou e tal, e tá, então, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ele pumba, entra em sintonia, descobre as coisas e tem ataques epiléticos, né? Então é importante a gente reconhecer, né, a necessidade da nossa evangelização, e a nossa evangelização não é somente ler e entender o evangelho, mesmo senti-lo, é mais do que isso, é efetivamente colocar em ação, é em tudo, certo? E se isso vai acontecer, certo? A gente modifica o nosso padrão mental. E aí a gente vai se livrando desses problemas, né, que foram causados por nós mesmos. No nosso caso aqui do irmão, né, se ele não se cuida, hum, ele tem o ataque epilético. Ah, e vem espíritos? Você pode até ser que venha um ou outro, pode até ser, né? Mas o que é interessante, inclusive, é que os pais não ficam entrando lá pelo tipo de pergunta aqui, eles não ficam entrando lá para ver se ele está tendo ataque epilético. Por quê? Porque, muito provavelmente, não tem um espírito chegando e lutando contra ele dentro, vamos dizer assim, no mesmo espaço do corpo físico dele, né? Pelo contrário, é um problema da mente dele, né, e do cérebro dele que ficou marcado com a sua situação, né, de destrambelho em tempos anteriores, né? Comentários de vocês? Então, é ele mesmo que está dando o depoimento. Vamos lá. O jovem sorriu a esta sua singela confissão filial e prosseguiu. Felizmente, porém, agora que me consagro zeloso e assíduo,
A tarefa espiritualizante: reconheço que os passes de mamãe são mais eficientes. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. Olha que coisa mais importante, né? O Eduardo caiu para vocês também? Ou só aqui? Sim, para mim também. Sim, Ô Renato, será que não tem como mandar uma mensagem para ele? Porque talvez ele não percebeu. A Márcia está ligando para ele já aqui. Ah, legal, porque senão ele fica falando, ele não É. vai perceber. Ah, ele voltou com outro equipamento já. é que você caiu pra gente, para todo mundo. Tá bom, beleza. Precisa ligar o microfone. Eduardo, você está com o microfone desligado ainda. Oi, oi, Agora sim. ok, obrigado. Então, esqueçam essa imagem que está aí. Então, o que eu acho que é importante, né, a gente falar é exatamente o aspecto que ele comenta, né, de que dado que ele tem se colocado, né, na tarefa de ser zeloso no estudo, assíduo, né? Não é uma ou duas vezes, ele vai sempre, certo? Ele busca sempre a tarefa de espiritualização dele, né? Ele reconhece que os passes da mamãe são mais eficientes, né? Então veja, é interessante isso. Ele está receptivo e ele observa que a boa vontade, né, é fator decisivo no bem-estar dele. É muito importante a gente notar a tarefa do próprio indivíduo. Não tem outra forma, gente. Se a pessoa não quiser colaborar, né, ela vai sofrer as consequências disso. Tem um monte de gente que fala assim: ah, não, eu não quero saber, eu não vou, não quero nem saber desse negócio, né? Não quer nem saber. E aí? Não quer nem saber, continua sofrendo. Quer fazer, quer melhorar, quer mudar, ótimo, não é? Aí vamos voltar à ativa. Recebe o passe, se sente melhor, né? Então, esses são os pontos, né, que eu acho super importantes que a gente deveria ter em mente. Eu acho que nós chegamos praticamente ao final. Foi em qual ponto que parou? Foi esse mesmo, os ouvintes aqui que comentaram? Isso. A gente parou aí, não li essa frase. Eu vou deixar marcado aqui também. Tá bom. Alguém quer fazer algum outro comentário?
O Eduardo, a Márcia, rapidinho, a Márcia lembrou que o André Luiz colocava também isso, que a pessoa, quando ia tomar passe com uma vontade, né, era a mesma coisa que ele ia levar um guarda-chuva e todos os fluidos caíam do lado, assim, e o cara não recebia nada. E tem um caso onde o cara vai várias vezes, eu não lembro o livro também, e ele não recebe nada, né? E aí, André Luiz mesmo, o que está acompanhando o André Luiz fala que, naquele caso, eles davam 10 oportunidades. Daí para frente, o cara podia sentar lá e não ia receber, porque, tipo, ó, não tinha nem boa vontade para receber. Importantíssimo mesmo isso. Então, esse é um ponto. Quer dizer, você está afins, né? A coisa vai para frente. Não está afins? E a gente vê no próprio livro dos médiuns, né? Quando a gente vê lá, o Kardec fala o seguinte: bom, você se coloca à disposição, vai fazer e tal, né? E os espíritos vêm e falam assim: olha, nós queremos trabalhar com aqueles que realmente querem aprender com isso. Estão dispostos, são assíduos, estão ali, porque quanto mais vezes eles trabalham como médiums, melhor vai ser a recepção e depois o ensinamento. E a pessoa tem que se transformar. Senão os espíritos falam assim: bom, aquele lá não quer nada com nada. Ele vai ter que tipo de companhia? Ele vai ter a companhia, certo? Dos espíritos que são brincalhões, zombeteiros, que vão querer dominá-lo, né? São os espíritos que passam até mesmo a ser espíritos obsessores. E o rapaz aqui, ele fala: olha, eu percebi isso, acontece isso. Então, quando ele fala, é porque ele passou por isso. Principalmente porque ele era um jovem, bem jovem, quando passou a ter as crises epiléticas e tudo, que eram relacionadas diretamente com a ação, né, dos espíritos. Muito bem, vamos encerrar? E agora já faltam 2 minutinhos. Quem quer fazer a prece de encerramento para mim? Alô, alô? Ninguém? Ô, Márcia, você não quer fazer, não, Márcia? Eu faço. Dá para ouvir? Dá Dá, para ouvir? dá sim. Tá bom. Então, mais uma vez, levando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, vamos agradecer por mais essa oportunidade que tivemos de aprender um pouquinho, aproveitar também todos esses ensinamentos para pormos em prática no nosso dia a dia, que a parte mais importante do estudo, na minha opinião, é essa. E agradecemos sempre a força que vocês da espiritualidade amiga nos dão para continuarmos firmes na nossa tarefa, no nosso dia a dia e na nossa fé. Por tudo agradecemos, e também a equipe espiritual do nosso cantinho, sempre presente, nos estimulando ao bem. E a eles oferecemos a nossa prece para encerrarmos o nosso estudo de hoje, para que eles façam o melhor uso possível dessas energias que estaremos emanando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, como perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem.